Bom, a continuación ven la palestra del profesor Jan Silva. Para presentar al profesor Jan Silva, paso la palabra al profesor Mauro Rincón. Adelante, Mauro. Está sin audio. Está sin audio. Ok, já estou com áudio. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à segunda parte da palestra de hoje, que será ministrada pelo professor Jean Carlos da Silva. O Jean ele tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pelo INPA, né? Trabalhou como 10 anos, né? 2009 a 2019, como professor e meu colega do Estudo de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ele trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E o Jean, ele trabalha na área de EDP, com teoria de homogeneização determinística e estocástica, lei de conservação e teoria geométrica da medida. Tá? Ele foi orientado por Emmanuel Friedrich Neto, participa de vários projetos, que eu posso citar o Pronex, Universal, junto com o Emmanuel e Vladimir e outras pessoas, nessa área de lei de conservação. Tem orientado e está orientando alunos de doutorado e mestrado, tem uma produção muito boa. Ele terminou o doutorado em 2009, né? Então, em 2010, fiz pós-doutorado. Então, eu apresento... Agora, deixo para o Jean se apresentar e falar a sua palestra. Tá bom, Jean? Obrigado. Tudo bem. Deixa só uma dúvida. Como que eu faço para partilhar minha tela? Share screen, né? Tá dando aqui, tá desabilitado. Juan? Cadê o Juan? É o Juan que habilita, né? Agora apareceu. Acho que o Roberto precisava ter desligado. Entendi. Ok. Bom, obrigado aí, Mauro, pela introdução, ao Juan pelo convite. Tá? É uma satisfação poder contribuir aí no evento de vocês aí, que tem, né, se propagado com bastante sucesso pelo país, né, durante esse período de pandemia. E eu senti muita satisfação, muita alegria em poder contribuir, né, para o crescimento do evento com uma palestra. Tá? O que eu vou apresentar aqui, o foco central, é sobre um assunto que é chamado de ergodicidade, tá? Funções ergóticas. Funções ergóticas, na verdade, tá, a grosso modo, a gente pode encarar como sendo qualquer função que tenha alguma propriedade automediante. Tá? Tipo, a gente pode manter em mente, por exemplo, funções periódicas. Tá? Então, a ideia aqui é a gente transportar as propriedades mediantes de funções periódicas para um ambiente mais geral. Tá? Porque funções periódicas, quando você tenta aplicar em algo de concreto, tá, ela não é tão útil. Tá? Em geral, quando você modela fenômenos, principalmente envolvendo EDPs, fenômenos da natureza, sempre aparece periodicidade perturbada. Então, em geral, a periodicidade é perdida. Tá? Então, para a gente, a ideia aqui o que acontece? É um tema que surgiu durante a minha tese de doutorado e que eu fiquei amadurecendo durante um certo tempo. Tá? Quando você lida com funções ergóticas, na literatura, tem uma classificação. Tá? Você vai lá, pega todas as classificações disponíveis, tá? E tem uma classificação maximal. O que não é claro, que não deixa claro na literatura, pelo menos até onde eu pude verificar, é se essa classificação maximal, de fato, ela é maximal. Ou seja, se todo fenômeno automediante que você pode pegar, se ela cai nessa classe que você já conhece. Tá? Isso ficou, digamos assim, na minha mente durante um certo tempo, e até que no final do ano de 2018 eu consegui dar uma resposta para isso, para provar que, na verdade, essa classe não é maximal. Então, o objetivo é dar exatamente um exemplo. Tá? Então, para a gente entender quais são os mecanismos envolvidos nesse exemplo, tá?
a gente vai começar falando da noção de valor médio, o que é uma média de uma função, tá? Uma vez definida o que é uma média, a gente vai introduzir a noção de álgebra com valor médio, tá? Depois, então, a gente vai falar de álgebra ergódica, né? Vai introduzir a noção de ergodicidade, que é um conceito muito familiar lá em probabilidade, em teoria ergódica, a gente vai trazer para esse contexto, tá? Aí sim, a gente introduz a noção de funções ergódicas, tá? Aí a gente vai listar quais são as álgebras ergódicas que se conhece até então, tá? Descrita aí na literatura. E então a gente vai falar, né, do clássico teorema de Birtles, porque ele vai ser aqui uma ferramenta fundamental para o nosso exemplo. E então a gente apresenta um algoritmo interessante de criar funções ergódicas que, na verdade, nenhuma delas está catalogada ainda, tá? Então esse que é o objetivo. Então, a noção de valor médio é o seguinte: uma função localmente integrável, você diz que ela tem uma média. Se você pega a integral média, tá? Onde o integrando aqui você, né, se fixa um domínio, tá? Você fixa um conjunto mensurado de medida positiva e você toma qualquer uma tetia dele, se você manda esse raio para o infinito, essa coisa converge. Se isso convergir, tá? Essa convergência não depende desse conjunto A que você pega, tá? E esse número você chama de valor médio da função. Tá? Então, uma função que tem essa propriedade, a gente diz que é uma função que tem valor médio. Tá? Uma vez definida a noção de valor médio, tá? A gente introduz, então, a noção de álgebra com valor médio, que, na verdade, foi um conceito introduzido da Pujikov e Krivenko na década de 80, tá? Quando eles tentaram justamente generalizar essa noção automediante, que era muito comum, né, em funções periódicas, né, ou mesmo em processos estocásticos, né, que envolvia ali, né, o teorema ergódico e tudo. Então eles tentaram generalizar, pegar o que era realmente fundamental em termos de estrutura e colocar dentro de um mesmo contexto. Aí chamaram isso de álgebra com valor médio. Então, álgebra com valor médio nada mais é, tá? É um espaço vetorial de funções, tá? Onde esse espaço vetorial ele tem uma estrutura de álgebra de funções, né, com relação ao produto de funções. Então, você tem duas funções lá, o produto delas está lá, não sai de lá, tá? Esse conjunto aí que é invariante com relação às translações, você pega uma função ali, você translada o domínio, né? Então, ele não sai do conjunto original. E aqui você exige uma regularidade mínima que você pega cada um dos seus elementos, são funções limitadas e uniformemente contínuas, tá? E cada elemento dela possui um valor médio naquele sentido que a gente definiu anteriormente. Tá? E aqui, só por facilitar a descrição, você não ter que ficar incluindo a unidade toda hora, tá? E você pede que ela contenha a unidade, tá? E seja fechado com relação à convergência uniforme. Tá? Então, um espaço vetorial de funções que tem as propriedades, você chama de álgebra com valor médio. Tá? Aí o que você faz, então? Uma vez que você tem uma álgebra com valor médio, tá? Você pega e completa esse conjunto com relação a essa métrica aqui. Tá? Aí você pega isso aqui define uma pseudométrica. É uma pseudométrica porque você pode ter funções que têm esse cara zero, não sendo necessariamente zero. Por exemplo, qualquer função que se anula no infinito vai ter média zero, tá? E não necessariamente ela vai ser zero. Tá? Então, você passa uma relação de equivalência, ela passa a ser de fato uma métrica, aí você pega e completa esse espaço vetorial com relação a essa métrica, aí você chama ele de espaço de Bzykovich. Tá? Então, com essa métrica, com esse produto, se você coloca nele a estrutura, você pode colocar nele uma estrutura de produto interno, tá? Dado pela média do produto, isso define, então, um produto interno, dá ele uma estrutura de espaço de Hilbert, e você pode levar isso também para não necessariamente com o expoente 2, mas também com o expoente P, onde o P é qualquer número entre 1 e infinito, e semelhante com o espaço LP, se define o cara correspondente ao infinito. Mas para a gente, nesse momento, não vai ser importante. Importante para a gente vai ser o cara com expoente 2. Tá? Uma vez definido o que é, né, dado uma álgebra com valor médio, né, associar ele, o seu espaço de Bzykovich B2 associado, tá?
a gente pode introduzir a noção de álgebra com valor médio, uma vez que você conhece que, né, você traz, né, a noção de função invariante da teoria ergótica e da teoria de probabilidade, para esse caso, dizendo que uma função, nesse cara, ela é invariante se qualquer uma das suas translações é equivalente a ela mesma, tá? Com relação, nesse sentido, né? A média do quadrado não varia, tá? Então, a gente diz que uma álgebra com valor médio ela é ergótica se qualquer função, tá, invariante, ela é equivalente a uma constante, equivalente nessa métrica. Tá? E você diz que ela é uma álgebra ergótica. A desvantagem de você lidar com esse tipo de noção de ergodicidade é que você tem que testar funções em um espaço abstrato. Né? Você tem um espaço concreto, que é a álgebra com valor médio, você completa com uma coisa abstrata, aí você tem que ficar testando uma coisa abstrata. Então, para você sair dessa noção, desse contexto abstrato, tem uma ferramenta extremamente útil para você verificar a ergodicidade de uma álgebra, que é esse aqui. É você, ao invés de você testar as funções diretamente no espaço abstrato, você testa exatamente no próprio espaço, tá? E isso aqui é uma consequência direta do teorema ergótico de Neumann. Tá? Então, você tem essa maneira mais eficiente de dizer se uma álgebra ergótica, uma álgebra com valor médio é ergótica ou não. Então, a pergunta natural que aparece aqui, por que o nome é ergótico? Então, para a gente justificar o nome ergótico, vamos dar um exemplo aqui de uma álgebra que não é ergótica. Tá? Então, vamos considerar a seguinte função aqui. Tá? Então, você pega a função aqui, a cosseno de raiz cúbica de x, tá? E a gente chama aqui de mk, tá? De, né, a média da késima potência dela, potência inteira aqui, potência natural. E a gente vai observar o seguinte, tá? Usando uma integração por partes, você consegue mostrar que ela tem média zero e que o quadrado dela, tá, tem média meia, tem médio meio, tá? Aqui, tá, você consegue mostrar que quando você pega uma translação dela menos ela se anula no infinito com relação a x, por causa, se usa essa diferença aqui, se o teorema fundamental do cálculo sai, o teorema do valor médio, sai uma raiz aqui, quando você deriva a raiz vai para baixo, então a coisa vai para zero quando x vai para o infinito. Então, você tem, uma vez que essa anula, né, essa diferença se anula no infinito, então ela tem média zero. Como isso aqui tem média zero, então a média dessa translação é igual à média dessa. Então, qualquer translação dela tem média zero. Tá? E com isso, você mostra que a média de qualquer K translações tem média equivalente à késima potência dela. Tá? Uma vez observado isso, uma vez que a álgebra com valor médio tem que ser fechada com relação ao produto, né? Você pega, então, a álgebra gerada, tá, pela unidade, tá, e pela todas as translações. Você considera a menor álgebra de funções gerada por ela. Então, essa coisa vai ter, tá, ela vai ter um valor médio, tá, ela é invariante, porque a gente viu aqui que isso aqui dá que ela é invariante, porque a média disso aqui vai dar zero ao quadrado, então a f é invariante e ela não pode ser equivalente a uma constante. Tá? Porque se ela fosse equivalente a uma constante, tá, você teria que pegar a média em termos de integral, tá, de f menos 1 alfa ao quadrado, dando igual a zero, você chegaria à conclusão que esse alfa mais meio ao quadrado teria que dar zero, o que não é possível. Então, ela é uma função invariante que não é equivalente a uma função constante. Então, a álgebra gerada para essa função aqui, ela não é ergótica. Tá? Então, esse é um clássico exemplo aí de uma álgebra que tem as propriedades mediantes similares ao que as funções periódicas têm, mas ela não tem essa característica de ergodicidade. Tá? E o exemplo que, finalmente, das álgebras ergóticas conhecida, tá? Embora o nome álgebra ergótica pode parecer nova para muitos, os conjuntos que, né, de funções que complementam, que formam cada uma, são funções bem clássicas. Por exemplo, funções periódicas com período fixo. Tá? Porque você tem que ter uma estrutura de espaço vetorial. Né? Se tem uma estrutura de espaço vetorial, você não pode pegar funções e somar funções de períodos diferentes, porque a periodicidade dela pode ser perdida. Né? Então, você fixa o período, tá? Aí, fixado o período, então, ela é um exemplo de álgebra com valor médio ergótica. Tá? Aqui eu fixei o período 1. O conveniência pode ser qualquer período fixo. Outro exemplo clássico aqui, tá, é o conjunto das funções quase periódicas. Tá?
O conjunto das funções quase periódicas, tá? É o conjunto das funções contínuas limitadas. Quando você olha para o conjunto das suas translações, tá? Esse conjunto das suas translações ele é pré-compacto, tá? Da topologia da convergência uniforme, tá? Então, isso aí é o clássico exemplo também de funções quase periódicas. Foi introduzido também por Bzikovic e estudado com mais detalhe por ele em torno da década aí de 30, por aí. O outro exemplo aqui menos comum, tá, é a álgebra das funções do tipo Fourier-Stieltjes. As funções do tipo Fourier-Stieltjes em Rn, tá, você pode ver esse conjunto como sendo, tá, o conjunto de funções que podem ser uniformemente aproximadas por funções cuja transformada de Fourier é uma medida complexa. Tá? Esse também você consegue mostrar que tem toda a estrutura de álgebra com valor médio, tem uma média, tá? Tem estrutura de espaço vetorial, tem estrutura de funções, uma vez que a transformada de Fourier, né, do produto, a convolução da transformada de Fourier, aí você pode fazer a convolução das medidas e preservar essa estrutura de medida, tá? Então, tem toda a estrutura aí de álgebra com valor médio. E você tem um exemplo menos clássico introduzido aí por Bzikovic, tá? Bzikovic não, desculpa, pelo Eberlein, mais ou menos no final da década de 50, tá? Que é o seguinte, as chamadas funções fracamente quase periódicas. As funções fracamente periódicas, a estrutura que define esse espaço de funções, ele é parecido com o conjunto quase periódico, com a seguinte diferença, tá? O conjunto das translações aqui você tem uma pré-compacidade forte com relação à convergência uniforme, e aqui você tem uma pré-compacidade aqui com relação à topologia fraca, tá? Aí isso você chama de funções fracamente quase periódicas, tá? E você tem, tá, naturalmente, esse conjunto aqui, né, o conjunto periódico está contido nesse, esse aqui está contido nesse, tá? E esse aqui já é menos trivial que você vê que esse aqui está contido aqui, tá? Então, no final da década, mais ou menos início da década de 60, o Rudin, o mesmo autor lá do livro de análise funcional, né, de análise na reta, teoria da medida, ele deu um exemplo assim muito criativo, muito interessante mesmo. Ele mostrou que essa contenção aqui, ela é estrita, tá? Um exemplo dele, inclusive, vale que essa contenção estrita aqui, ela em dimensão 1, ela é clara. E ele mostrou isso no sentido substituindo Rn ainda com contexto de qualquer grupo localmente comparado, tá? Grupo abeliano localmente comparado. Então, o exemplo dele realmente é um exemplo muito criativo, muito bacana mesmo, e é muito legal. Tá? Então, ele mostrou aqui que, de fato, que esse espaço aqui está estritamente contido aqui, tá? E o Eberlein, ele desenvolveu um pouquinho mais essa estrutura, mostrando o seguinte, ele mostrou a seguinte decomposição, que toda função fracamente periódica, tá? Ela pode ser escrita como uma função quase periódica, mais uma função F0, tá? Onde essa F0 ela é fracamente quase periódica, mas o quadrado dela tem média zero. E essa decomposição é única. Então, aproveitando essa estrutura provada por Eberlein, o professor Hermano Fried, mais ou menos em 2014, ele usou essa flexibilidade que dada pela decomposição de Eberlein e estendeu um pouquinho esse conjunto, tá? Então, ele chamou de fracamente estrela quase periódica, tá? Definindo simplesmente esse conjunto como sendo a soma algébrica, tá? do conjunto quase periódico. Então, você vê que é bem motivado por essa decomposição, mas uma coleção de funções aqui que são uniformemente contínuas e limitadas, mas ao invés do quadrado aqui, simplesmente o módulo aqui tem média zero. Tá? Então, com isso, a gente pode mostrar que esse cara aqui é uma álgebra ergótica e, naturalmente, né, esse conjunto aqui está contido nesse. O fato de se essa contenção aqui é estrita ou não, aí já é uma outra conversa. Tá? Então, aí a gente tem, então, ou seja, então, o conjunto, a álgebra com valor médio maior que esse que está descrita na literatura até então, era isso aqui. Tá? Essa fraquestrela quase periódica aqui. Tá? Então, como que a gente define, então, a noção de funções ergódicas? Então, uma função, você diz que ela é ergódica se
ela é uniformemente contínua, limitada e pertence a alguma álgebra ergódica. Tá? É o caso de funções periódicas, quase periódicas, tá? Funções do tipo Fourier-Stieltjes, e aí vai. E geralmente também, quem trabalha com sistema dinâmico, né, são a ação do sistema dinâmico em alguma variável aleatória. Tá? Então, você tem aqui até esse momento o seguinte fato: todas as funções ergódicas conhecidas, elas são do tipo fracamente quase periódico. Tá? A pergunta, então, é: existe alguma função ergódica que não é desse tipo? Tá? Então, essa foi a pergunta fundamental que guiou a nossa pesquisa. Tá? Na verdade, a gente tentou, primeiramente, provar que, de fato, essa conjectura é verdadeira, que essa álgebra fracamente quase periódica era maximal, e a gente acabou, na verdade, mostrando que, através de um exemplo, que ela não é maximal. Tá? E a ferramenta que a gente usou, né, para mostrar que ela é maximal tinha que exibir uma. Né? Então, a gente usou, basicamente, o teorema ergódico e algumas técnicas de compassificação. Tá? Eu vou tentar descrever para vocês aqui, sucintamente, qual que é a ideia central na construção desse exemplo. Tá? Bom, para isso, eu vou aqui relembrar aqui rapidamente a noção, né, o teorema ergódico de Birkhoff, que é um teorema clássico aí. Tá? Se você tem um espaço de probabilidade, tá, e você tem aqui uma função, tá, que você fala costuma-se falar que essa função é uma ação de um grupo sobre esse espaço. Se essa ação for através do Rn, você diz que é um sistema dinâmico contínuo. Se for através do Zn, você diz que é um sistema dinâmico discreto. Tá? Então, você diz que ele é um sistema dinâmico se no zero é elevado na identidade e se ele tem essa propriedade de grupo aqui, tá? E se ele tem uma propriedade de invariância que ele preserva a mensurabilidade do espaço e não só a mensurabilidade, mas como também a medida. Tá? E um conceito intrínseco associado a ele é o conceito também de ergodicidade. Tá? Você diz que esse sistema dinâmico ele é ergódico se qualquer conjunto invariante nesse sentido, né, que ele é um conjunto fixo com relação à transformação, tá? Ele só pode ter medida 0 ou 1. Se isso acontece, você diz que esse sistema dinâmico é ergódico. Bom, uma vez aí que a gente tem o teorema ergódico de Birkhoff, tá? Uma vez introduzida ali a noção de, né, sistema dinâmico ali, então você tem o clássico teorema ergódico de Birkhoff, que diz o seguinte: basicamente ele diz que quase toda a realização de uma função que está em L1 do espaço probabilidade, tá? Ela possui um valor médio naquele sentido. Tá? E ele diz mais ainda, esse valor médio como função de ômega, tá? É uma função invariante, tá? E a integral dessa função é o valor esperado dessa variável aleatória aqui. E, portanto, se esse sistema dinâmico for ergódico, esse cara aqui é equivalente a uma constante, então para quase todo ômega, tá? O valor médio não depende do ômega, tá? E coincide com o valor esperado. Então, esse aí é o clássico teorema ergódico de Birkhoff. Bom, e qual que é a relação do teorema ergódico com álgebras ergódicas? É o seguinte, tá? Essa relação, né, foi provada por mim pelo professor Hermano em 2009, na minha tese, e basicamente o que ele mostra é o seguinte, que quase toda, se você tem um espaço de probabilidade, tá? E você tem um sistema dinâmico, tá? Agindo sobre espaço de probabilidade. Então, você tem que quase toda a realização, tá, de qualquer variável aleatória, tá, ela está contida em alguma álgebra ergódica. Tá? Independente se esse sistema dinâmico é ergódico ou não. Tá? Mas se a realização é uma função uniformemente contínua, então quase toda a realização, tá, ela está contida em alguma álgebra ergódica. Então, esse é o primeiro link aí entre o teorema ergódico, tá, e a noção de álgebras ergódicas. E esse link continua no seguinte fato. Tá? Quando você tem uma álgebra ergódica, então uma álgebra com valor médio não necessariamente ergódica, tá? Você é capaz de mostrar que existe um compacto, tá? E existe aqui uma função, tá, que vai fazer o papel dessa compassificação, tá, no ambiente onde as funções da álgebra estão definidas,
tá? Então, você tem uma função delta, tá? Que vai do RN nesse compacto K, satisfazendo o seguinte, ela é injetiva, tá? E de tal maneira que você pode ver cada elemento da sua álgebra como, na verdade, um elemento, tá? De maneira, essa correspondência bionívoca, como elemento, tá? Como uma função contínua sobre esse compacto, tá? E a operação de translação do RN, ele se estende para uma operação aqui de sistema dinâmico, tá? Então, você está aqui no RN, então, esse K aqui fazendo o papel da compacificação do RN, você pode levar essa operação aqui, tá? Você pode estender, sair do RN, estender a operação de grupo, tá? Para uma função tal, onde essa função tal passa a ser um sistema dinâmico, tá? O valor médio aqui, ela nada mais é que o valor esperado numa medida de probabilidade. Essa medida de probabilidade que ela vem diretamente do teorema da representação de risco, tá? E você tem que esse sistema dinâmico é ergótico, se somente se, tá? Essa sua álgebra com valor médio é ergótica. Então, você tem ali um link bem próximo de uma coisa com a outra, tá? E se essa álgebra sua, tá? Ela tem a propriedade de uma propriedade topológica que ela separa pontos de fechado, então você pode mostrar que aquele delta não é um homeomorfismo, tá? Ele, na verdade, ele é um homeomorfismo sobre a sua imagem, tá? Então você pode, se essa propriedade aqui de separação topológica for satisfeita, então esse delta aqui representa uma imersão do RN no K, dando então que esse K de fato é uma clássica compacificação do RN. Isso nem sempre acontece, por exemplo, no caso das funções quase periódicas, tá? Esse delta, tá? Você pode mostrar que ele não é um homeomorfismo sobre a sua imagem, então, classicamente falando, aquele K, no caso das funções quase periódicas, não é uma compacificação, tá? E no caso das funções quase periódicas aqui, você tem uma propriedade interessante que a operação de grupo no RN, você estende, tá? Para uma operação de grupo sobre o espaço correspondente K, tá? Dando a esse K aqui a estrutura de espaço abeliano topológico, tá? Compacto, tá? E você pode mostrar mais ainda que qualquer álgebra com valor médio em que essa extensão equivale, tá? Então, necessariamente, ela tem que ser um subconjunto, uma subálgebra das quase periódicas, tá? Então, é de fato mostrando que, de fato, esse tipo de estrutura só pode ser dada por coisa do tipo quase periódico, tá? Então, com isso, definido essa maquinária toda, a gente pode começar a fazer o nosso exemplo, tá? E o exemplo aqui é um exemplo relativamente simples, embora vai envolver ali uma série de noções ali, né? Você pega aqui o conjunto que tem 2 pontos, que você pega aqui o -1 e 1, tá? E você define aqui uma medida qualquer aqui de probabilidade, que, por exemplo, definida aqui em -1, você define valendo um P, onde esse P é qualquer número entre 0 e 1, e no 1 se define 1 menos P, tá? Então, isso aqui é um espaço compacto, nesse espaço compacto você coloca essa medida de probabilidade, tá? Aí você considera o seguinte espaço, você considera que o espaço produto, né? Na verdade, esse espaço aqui é o conjunto de todas as sequências, né? Que tem valores -1 e 1, tá? Você considera a medida produto, tá? Uma vez que você considerou a medida produto, você considera aqui o operador shift, tá? Você considerou ali o operador shift, tá? Esse operador clássico também, tá? Então, é sabido que esse operador é um sistema dinâmico, tá? Discreto sobre esse espaço, tá? O sistema dinâmico tá discreto e ergódico, tá? E o que a gente faz aqui? A gente fixa uma função contínua de suporte compacto, de maneira que você faz alguma restrição sobre o seu suporte. Então, você pega o seu suporte, tá? E você fixa o seu suporte estando no menos meio a meio elevado a n, tá? Basicamente, esse aqui você vai pegar, vai sair do espaço de sequência, tá? E essa função, ela faz assim, né? Então, a ideia é você replicar isso ao longo do RN, tá? E a sequência -1, 1 vai te dizer se a concavidade vai ficar para cima ou para baixo, tá? Então, é isso que você vai fazer. Então, você diz aqui que o ponto máximo só pode ser atingido na origem, tá? E o que você faz? Você faz, então, e replica essa função que a priori está definida só no menos meio a meio, tá? E leva para todo o espaço, tá? Via translação inteira, tá? Onde
a concavidade aqui vai ser determinada pelo sinal aqui, que se for uma concavidade para cima, né, se for menos concavidade para baixo. Então, você cria uma coisa assim, né? Aí, como você quer criar algo que seja, né, invariante com relação à estrutura de áudio com valor médio, como você pegou aqui apenas a variação com relação a translações inteiras, aí você precisa, né, dar uma melhorada nesse conjunto aqui, definindo como sendo conjunto de todas as translações das funções criadas aqui. Então, você define o ômega como sendo um conjunto de todas as suas translações. Tá? Esse conjunto aqui é um conjunto... Agora, você tem um conjunto que ele é fechado com relação às translações. Qualquer translação de qualquer ordem. Tá? Só que ele ainda não tem uma estrutura topológica bem definida. Tá? Por isso que é preciso a gente trabalhar um pouquinho nele, trabalhar um pouquinho mais nele. Tá? Então, a gente consegue ver que esse conjunto aqui, ele se relaciona com os espaços originais, ômega 0, tá? E aqui com toro, da seguinte maneira: você pega cada elemento aqui e associa um elemento aqui através daquele sistema dinâmico discreto lá. Então, ele entra fundamentalmente aqui. Tá? Então, você pode... Essa função H aqui é uma bijeção, tá? Que está identificando, está relacionando esse espaço aqui, nesse espaço aqui. Esse espaço aqui é concreto. Aqui você tem uma medida aqui concreta definida nele. Tá? Aqui você já tem aquela medida mu, que a gente teve como medida produto, e aqui você tem a medida de Lebesgue. Né? Esse espaço aqui é compacto, então você pode transferir toda a estrutura topológica e ergótica desse espaço para via essa aplicação H. E por isso que essa identificação aqui é importante. Tá? Então, você fez esse transporte, né? Esse seu conjunto H, ele herda toda a estrutura desse espaço produto. Esse espaço produto aqui, ele tem uma medida de probabilidade natural aqui, que é a medida produto. Tá? E sobre esse espaço aqui, pela estrutura dele, você tem naturalmente aqui um sistema dinâmico definido nele, que é a translação. Tá? Então, você tem a translação ali. Essa translação, ela tem, o fato de ela estar definida diretamente em ômega, ela tem a sua vantagem de que, claramente, ela satisfaz a propriedade de grupo. Tá? Mas a parte de invariância com relação à estrutura topológica e ergótica já não é muito óbvia, definida diretamente em ômega. Por isso que você tem que relacionar como que esse sistema dinâmico, essa translação, ela é transportada para o espaço original, o ômega 0 e o toro. Então, e essa identificação é feita, tá, de maneira unitária via aquela transformação H. Então, a gente consegue mostrar que esse operador de translação aqui, ele é equivalente, tá, a um operador SZ. Esse operador SZ, ele também vai ser um sistema dinâmico definido nesse espaço original, definido desse jeito. Tá? E qual que é a vantagem? A gente pode olhar para isso aqui e falar assim: a estrutura de definição desse S é muito mais complexa do que a do T. Tudo bem, mas algumas coisas aqui seguem diretamente daqui. Por exemplo, a parte de grupos, você não sai daqui. A parte de grupos é mais fácil ver da definição direta. Mas, em compensação, a ergodicidade aqui do S, ela é herdada da ergodicidade da tal. Então, se a tal é ergótica, como a gente viu que então essa ergodicidade da tal aqui, ela é transferida para S, e através dessa relação aqui, você transfere essa ergodicidade aqui no T. Então, você tem o T, ele é um sistema dinâmico ergódico. Tá? E uma consequência dessa identificação é essa: o T é um sistema dinâmico ergódico agindo no espaço de probabilidade ômega mu, que a gente acabou de criar. Tá? Bom, então, resumindo, o que a gente tem? A gente definiu um espaço ômega, tá? Um espaço de probabilidade compacto. Tá? Você tem um espaço de funções uniformemente contínuas, você embutiu nele uma topologia, tá? Uma medida, tá? E você definiu sobre ele o operador translação com relação a essa topologia, essa medida, esse operador. Tá? Ele pode ser visto como cada elemento aqui, tá? E pode ser visto como uma realização, tá? Dessa função aqui por esse sistema dinâmico e, portanto, do que a gente já sabe que cada elemento, então, de ômega, quase todo elemento aqui de ômega é uma função ergódica. Tá? Então, você criou, tá, um espaço de probabilidade onde os elementos são funções uniformemente contínuas, tá? Na verdade, são funções ergódicas, tá?
a nossa preocupação agora é começar a dividir essas funções ergóticas em grupos que a priori a gente já conhece. Tá? Então, a pergunta natural que surge nesse momento é quantas dessas funções são periódicas, quantas dessas funções são quase periódicas, quantas dessas funções são fracamente quase periódicas ou do tipo Fourier-Stieltjes. Tá? Então, a gente pegou e calculou isso no braço. Tá? Depois, então, de alguma computação, algumas contas, tá? Se calcula isso, não tem jeito, se precisa, nosso exemplo passa diretamente, tá? Da maneira como você vai quantificar a quantidade de cada, digamos assim, da natureza de cada oscilação. Então, a gente consegue mostrar que o conjunto dos elementos de ômega que são periódicos ele tem medida zero, tá? E praticamente é desprezível no espaço. A gente consegue mostrar mais ainda que o conjunto das funções que são quase periódicas também é zero, também são desprezíveis. Tá? E a gente vai um pouquinho mais além. Quando você tenta quantificar o conjunto dos elementos que são do tipo Fourier-Stieltjes, também tem medida zero. Isso aqui já é mais difícil de calcular, tá? Pelo menos em dimensão maior. Em dimensão 1, só para ilustrar aqui, a gente consegue fazer isso aqui usando diretamente o teorema central do limite. Tá? É uma aplicação bacana que vale a pena a gente fazer aqui. Tá? Faz o seguinte, a gente chama de S, tá? É o conjunto aqui de todas as funções, tá? Que a gente definiu um ômega, né? Que são do tipo Fourier-Stieltjes. Nosso objetivo é mostrar que esse conjunto tem que ter medida zero, né? Então, se ela é do tipo Fourier-Stieltjes, a gente lembra lá que uma função do tipo Fourier-Stieltjes, ela tem que ser uniformemente aproximada por funções cuja transformada de Fourier, tá? É uma medida complexa. Então, existe uma medida aqui, dado epsilon, existe uma medida, a gente vamos chamar aqui de θ aqui, tá? De tal maneira que você pode aproximar esse cara por isso aqui dessa maneira, de maneira uniforme no X. Tá? Cada ômega aqui está associado a uma sequência de Bernoulli ali, né? Valendo -1 a 1. Né? Então, você considera a soma das n primeiras amostras dessa sequência de Bernoulli. Tá? Tá certo? E aí? Então, capitão, é que a gente usa uma variação aqui do teorema central do limite que diz o seguinte, tá? Que você consegue estimar, em geral, o teorema central do limite clássico fala que isso aqui, dividido pela a média aritmética disso aqui, vai para a função normal. Tá? Mas você tem um refinamento desse teorema central do limite que ele diz para a gente que você consegue determinar a velocidade com que ele vai para normal. Tá? E essa velocidade você pode estimar em termos de um parâmetro alfa entre 0 e 1. Aqui a gente, pelas propostas que a gente vai querer aqui, a gente escolheu esse parâmetro alfa aqui variando de 0 até 1, até meio. Então, você consegue, tá, essa estimativa aqui via esse teorema central do limite aqui, onde essa constante C0 é uma constante universal, não depende dos parâmetros do problema, tá? E a psi aqui é a função normal. Tá? Então, a gente chama de T0 o conjunto de todas as realizações aqui que estão, sabe, cuja essa desigualdade aqui vale para infinitos n's. Tá? Então, a gente chamou de T0 esse cara. É o conjunto de todos os ômegazinhos de tal forma que esse máximo aqui ele é estimado por isso para infinitos n. Tá? Por causa dessa estimativa aqui, tá? A gente consegue mostrar que esse cara tem tamanho 1. Esse cara tem tamanho 1, tá? Nosso objetivo é mostrar, então, que o S não intercepta esse cara tem tamanho 1, e o S aqui ele não pode interceptar ninguém do T0. Tá? Então, na verdade, a gente quer mostrar que esse cara aqui é vazio. Se ele não fosse vazio, você pegaria um ômega ali. Se o ômega está em T0, tá? Então você tem isso aqui. Tá? Por causa da estrutura. Por causa disso aqui, escrevendo, passando esse lado aqui para o lado esquerdo, tá? E mantendo isso aqui do lado direito, então você pode escrever dessa maneira aqui. Tá? Aqui a gente coloca a definição do SN como sendo a soma, tá? Dos n primeiro elemento que define o SN. Então você tem isso aqui, trabalhando mais um pouquinho, tá? Isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui, na verdade, você está usando aqui fortemente aqui, que quando você faz esse produto aqui, como você assume o valor -1 em 1, o produto desse cara é 1, então esse -1 cancela com esse, você volta no cara original, tá? Aqui, você mantém a soma, que dá, então, a quantidade de elementos que você está somando aqui é 2n mais 1. Aqui você não fez nada. Aqui você usa uma desigualdade triangular, que é o contrário. Tá? Aqui você, de novo, a desigualdade triangular. E está usando o fato que isso aqui, o módulo disso aqui é sempre 1. Tá? Como
esse cara aqui foi escolhido de tal maneira que a proximidade que é sempre dada, tá? Em termos de estar menor que epsilon, então esse aqui fica, né, é menor que epsilon, tá? Então fica 2n mais 1 vezes f, colocando 2n mais 1 aqui em evidência, você chega nisso aqui, e onde que está a contradição? Quando você passa esse cara aqui para o outro lado, como esse alfa é menor que meio, essa soma é menor que 1. Isso aqui vai para infinitos n's. Então, esse cara aqui está falando que a variação dessa medida na reta inteira é infinita, porque é uma contradição, porque ela é uma medida completa, portanto, a variação é finita. E a contradição está, de fato, em assumir que essa interseção é diferente de vazia. Então, essa interseção é vazia, portanto, esse cara está no complementar desse, tá? E o complementar tem medida zero, então esse cara tem medida zero. Tá? Então, a maneira aí de a gente conseguir, no caso unidimensional, de provar isso diretamente. Tá? Bom, então nosso objetivo aqui é determinar agora a quantidade, calcular a quantidade de elementos que pertencem à álgebra maximal ali, teoricamente maximal, né, as fracamente quase periódicas. Tá? Para isso, o que acontece? A gente vai usar o seguinte resultado aqui, tá, que o Hermano usou no trabalho que eu já citei aqui de 2014, tá, que ele, nesse trabalho ele usa o seguinte resultado. Tá? Se você tem um espaço de probabilidade e você sabe que nesse espaço de probabilidade você tem uma variável aleatória de tal maneira que a realização dessa variável aleatória ela tem uma equicontinuidade com relação ao parâmetro aleatório, tá? Se você sabe então que ela é fracamente quase periódica, então necessariamente ela é quase periódica. Então você consegue então, uma vez que você tem conhecimento a priori desse aqui, você consegue transportar esse conhecimento aqui para cá. E esse aqui a gente sabe trabalhar. Aqui a gente sabe que quantificou ali, né, e viu que a medida dos elementos ali que estão ali embaixo é zero. Tá? Bom, então a gente tem com isso, a gente pode provar o seguinte resultado mostrando que, de fato, tá, existe uma quantidade grande de funções ergóticas que ainda não estão catalogadas na literatura. Tá? Então, existe aqui, a gente tem esse espaço de probabilidade aqui, que é um subconjunto disso aqui, tá? E a gente quer mostrar que quase todos os elementos dele aqui, tá? Essa medida que a gente criou lá, é fácil ver que é uma medida não atômica, então a quantidade de objetos que é não enumerável. Tá? Realmente é uma quantidade grande de objetos que não tem uma rigorosidade do tipo fracamente quase periódico. Tá? Então, você tem que, para quase todo ômega aqui, tá? Esse cara aqui não é do tipo fracamente quase periódico. Tá? E a ideia para provar aqui, vou dar só mais ou menos uma ideia geral, tá? É o seguinte, a ideia, assim, eu acho que é tranquilo de entender, tá? Você nomeia, chama F, tá? O conjunto de todos os elementos em ômega que são do tipo fraca-estrela quase periódico, tá? A dificuldade aqui é o seguinte, é fácil ver que, com relação ao sistema dinâmico T, que é o operador translação, já que esse cara tem uma estrutura de álgebra com valor médio, esse cara aqui vai ser invariante aqui. Né? Esse espaço, esse conjunto aqui é invariante. Você tem uma dificuldade aqui, o problema é que você não sabe se esse cara é mensurável. E esse é o grande problema. Se fosse mensurável, então, como esse T é ergódico, então a medida desse cara aqui só poderia ser 0 ou 1. Aí era fácil descartar o fato de ser 1, então poderia ser 0, então só pode ser 0 e acabou o teorema. Então, a falta de mensurabilidade ou do conhecimento dela a priori atrapalha. E para contornar isso, o que acontece? A gente observa o seguinte, aí a gente usa aquele teorema que eu citei do Hermano no slide anterior, tá? Que se a gente olhar cada elemento aqui como uma realização desse tipo, você tem aqui essa propriedade de equicontinuidade aqui, uniforme do parâmetro aleatório, tá? E isso permite para a gente, tá? A você definir aqui um conjunto mensurável maximal, tá? Que contém F, tá? Que é invariante pela T, tá? E cuja medida dele, tá? Ele é o ínfimo das medidas dos conjuntos mensuráveis que contém F, tá? E esse F+, aqui, ele tem a propriedade de que ele é invariante pela T, portanto, sendo mensurável, tá? Ele só pode assumir medida 0 ou 1, tá? Então, se você tem, se a medida dele é 0, uma vez que ele contém F, e essa medida é completa, então a medida do F também é 0, acabou. Agora, se a medida dele for 1, tá? A ideia, então, é você criar uma sigma álgebra projeção sobre F da seguinte maneira, tá? Você chama de A, tá? O conjunto
de todos os S que pode ser escrito dessa maneira. Ela é a interseção do F com algum elemento mensurável do ômega, tá? Então, sobre esse A, isso aqui é uma sigma álgebra, tá? Que contém F, tá? É uma sigma álgebra, então, sobre F. Então, se define sobre essa sigma álgebra que se define essa medida aqui, tá? Então, uma vez que você tem esse cara aqui, se define a medida de E aqui como sendo a medida desse cara em interseção com F+, tá? O fato de esse F+ ter medida minimal é importante, tá? E você pega, então, o sistema dinâmico restrição, tá? Então, você pega o sistema dinâmico definido lá em cima pela T, restrito a esse cara, e a gente consegue mostrar, então, que esse sistema restrito a essa sigma álgebra, né, a esse novo, digamos, espaço de probabilidade, ele, de fato, é um sistema dinâmico ergódico, tá? E sendo ergódico, a gente consegue deduzir aqui, tá? Que esse cara tem medida 1, tá? E isso, naturalmente, tá? A gente consegue mostrar que ele entra em confronto direto e com o fato de a gente já ter conhecimento a priori de que o conjunto das funções que são do tipo quase periódico tem medida 0. Então, dando isso aqui, então isso dá para a gente um algoritmo, tá? Da gente construir, então, uma quantidade, assim, muito grande de objetos que não tem uma estrutura oscilatória ainda que não está catalogada, tá? Então, essa era uma questão que eu investiguei bastante aí na literatura, tá? Se está disponível, tá? Não é claro, os resultados desse artigo já foram publicados, então até hoje ninguém se manifestou, então acredito que é um resultado novo, importante, tá? E é isso que eu tinha que falar para vocês aí. Oi, Jean. Obrigado, Jean. Obrigado pela palestra, essa locução de locutor de rádio muito clara. Parabéns pela locução. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao Jean? Pessoal, está aberto. Nós abrimos o áudio para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao Jean? Jean, deixa eu só conversar aqui um pouquinho, porque para mim isso é uma área completamente diferente do que eu trabalho, né? Então, para mim, é bastante abstrato toda a teoria. Para mim, eu entendo que a matemática ela tem a alma abstrata, né? A matemática vive da abstração. Mas dentro dessa área de sistema dinâmico que você citou aí, você tem alguma aplicação dessa álgebra gótica? Eu falei, a aplicação surge, por exemplo, em teoria de homogeneização aparece muito. E teoria de homogeneização, naturalmente, ela surge em fenômenos de física, de engenharia, quando você tenta, né, criar materiais com naturezas diferentes, né? Você pega, por exemplo, uma placa, né? O próprio Maxwell já fazia esse experimento, né, de resistores, né? Ele combinava resistores com resistências diferentes, ia combinando e ia saber qual que era a resistência equivalente. Entendi. Entendeu? Então, dependendo do tipo de resistor que você coloca, então você tem uma oscilação da corrente elétrica que passa ali, tá? Ou da capacitância, ou coisa do tipo. Então, à medida que você vai... Então, aí o Maxwell, ele fez várias experiências desse tipo, e ele perguntava assim, qual que é a característica do produto novo equivalente, entendeu? Criado a partir dessa combinação de materiais diferentes, de condutividade diferente, de capacitância diferente, coisa do tipo. Desculpa, igual falei, deixa eu fazer uma pergunta dentro do que você falou de teoria da imaginação, que eu fiquei curioso. Qual a diferença dela entre a determinística e essa estocástica para você? A determinística é que você pega, por exemplo, objetos concretos, tipo periódico, né? Você pega lá, por exemplo, modela um fenômeno onde os coeficientes nessa modelagem são funções periódicas, né? Ou funções quase periódicas, e aí você conhece claramente a natureza da oscilação do coeficiente. Então, você sabe a variação da frequência e tudo. Agora, quando você pega a estocástica, o que você sabe? Você pega lá, você tem um coeficiente
é uma variável aleatória, sobre ele age um sistema dinâmico, tá? E você não sabe. A única coisa que você sabe é que ele está em alguma álgebra ergótica, mas você não sabe a natureza da oscilação. Então, isso, em termos de implementação numérica, é mais difícil você implementar, você está entendendo? Aham, isso, tá certo. Tá? Alguém tem alguma pergunta ao Jean? Bom, o nosso seminário ele é pautado em ter um espectro bem amplo de EDP e cabe todo mundo, e é importante que todo mundo faça sua exposição, exponha seus problemas, e para mim é uma coisa nova, eu nunca ouvi falar de essa álgebra ergométrica, ergótica, e parabéns pela pesquisa, pela inovação, e espero que isso aí tenha bastante futuro para você, Jean. Igual eu falei, quem introduziu isso foram os russos, né? Então, os russos, eles implementaram essa noção para resolver um problema concreto. Né? Então, isso na década de final da década de 60. Então, já é uma coisa, ou seja, é uma coisa relativamente assim, já em termos de ciência, assim, né, relativamente já conhecida, né? Entendi. Entendeu? Entendi, Jean. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, eu agradeço em nome aqui do nosso seminário de EDP e Matemática Aplicada, a presença do Jean e a presença de todos os participantes. Então, estou passando a palavra para o Juan.